de amor cantai, fiéis cantai, de corações bem unidos, seu poder e glória louvai, louvai. Anunciai as bênçãos maravilhosas, concedidas por seu amor sem par. Louvai, louvai, falai da sua grandeza, do perdão, da graça que a todos dá. Louvai, louvai, Cristo bom mestre divino, sim, louvai a Cristo. Louvai, louvai, Cristo bom mestre divino, cantai, cantai, seu grande amor cantai, fiéis cantai, de corações bem unidos, seu poder e glória louvai, louvai. Anunciai as bênçãos maravilhosas, concedidas por seu amor sem par. Louvai, louvai, falai da sua grandeza, louvai, louvai. Sempre, sempre, para sempre e sempre louvai, louvai. Muito bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Mais um domingo que o Senhor Jesus nos dá, mais um domingo, quarto domingo desse mês de março, hoje dia 28 de março do ano de 2021. Louvado seja o Senhor pelo dom da vida, louvado seja o Senhor pelo seu amor, pela sua graça, bondade e misericórdia sobre a sua vida. Hoje é domingo e todos os domingos pela manhã temos esse horário especial na presença do Senhor. Momento de nos reunirmos para a escola bíblica dominical. Momento de oração, momento de meditação na palavra, momento especial para cantarmos hinos e também buscarmos conhecer mais da vontade do projeto do Senhor para as nossas vidas. Vamos começar esse momento com uma oração? Eu te convido nesse instante a curvar a sua cabeça, te convido a entrar nesse momento em oração e vamos juntos buscar a orientação e a bênção do Senhor para esse momento. Vamos orar? Eterno e poderoso Deus, na manhã deste dia, ó Pai, nós te buscamos. Te buscamos como nosso Deus, como nosso Senhor. Te buscamos, ó Pai, como Senhor do universo. Te buscamos, ó Pai, como aquele que dirige nossos pensamentos, palavras e ações. Ó Pai, nessa manhã nós te louvamos, porque aprove ao Senhor, ó Pai, termos mais um dia na tua presença. Aprove a ti, ó Pai, termos a oportunidade de te louvar. E de uma forma especial, ó Pai, nesta manhã, nós também clamamos a ti, ó Pai. Clamamos pelo nosso país, pelo nosso estado, pelas nossas cidades, ó Pai. Clamamos pela tua misericórdia, pela intervenção vinda do alto, que somente do Senhor nós aguardamos, somente do Senhor, ó Pai, nós esperamos. Te louvamos, ó Pai, porque sabemos sim que o Senhor tem cuidado de nós. Mas clamamos, ó Pai, para que o Senhor, de forma majestosa, espetacular, miraculosa, ó Pai, possa estar intervindo, ó Pai, nas nossas histórias. Intervindo, ó Pai, na história do nosso povo, do nosso país, da nossa gente, ó Pai. Tem misericórdia, ó Pai. É isso que nós clamamos, é assim que nós oramos, ó Pai. Rogamos também, ó Pai, a tua bênção para esta manhã. Rogamos, ó Pai, a tua bênção para esse dia. Momento especial, ó Pai, em qual estudamos a tua palavra. Dirige nossos pensamentos, ó Pai. Cerca nossos pensamentos, ó Pai, com a tua santa unção. Que o teu Espírito Santo dirija, ó Pai, totalmente nossas palavras e nossas ações. E assim possamos uma vez mais te louvar, te adorar e conhecer, ó Pai, a tua palavra para as nossas vidas. Em nome de Jesus é que oramos, em nome de Cristo nós te agradecemos. Amém. Amém. É muito bom na manhã do domingo estarmos reunidos em o nome do Senhor. E hoje
e no próximo domingo, eu escolhi para nós, durante esse período da escola dominical, estarmos tanto estudando na palavra do Senhor como louvando a Deus dentro do tema deste período, dentro do tema do calendário ao qual nos aproximamos. Eu escolhi para nós louvarmos a Deus um hino que nos lembra do grande amor de Cristo na cruz. Um hino que nos lembra daquilo que a cruz gerou nas nossas vidas. A transformação sem igual, a transformação ímpar que há na cruz. Hino de número 334, intitulado A Conversão. Vamos louvar ao Senhor com este hino. E do céu trouxe Cristo Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim o castigo da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Amém. Nos alegramos na cruz de Cristo. Motivo de zombaria, motivo de vergonha no passado, mas para nós, o povo de Deus, filhos do Senhor, motivo de alegria, pois ali está a nossa salvação. E o texto bíblico que nós vamos meditar nesta manhã fala exatamente sobre este momento histórico, sobre o momento da cruz. Nós temos meditado já há várias semanas, já caminhando aí para pouco mais de 2 meses,
sobre algumas lições sobre o ministério terreno de Jesus. Temos procurado mostrar como a presença de Deus em Jesus na história dos homens foi uma presença transformadora. A presença de Deus por meio de Cristo na história humana foi uma presença transformadora. Homens e mulheres que tiveram um encontro com Ele não mais foram os mesmos. Foram transformados, abençoados, não mais caminharam como outrora caminharam, mas agora caminharam de uma forma diferente, caminharam como uma nova pessoa. O nosso texto base desta manhã está no Evangelho de Lucas. Abra sua Bíblia. Pega a sua Bíblia, Evangelho de Lucas. Eu vou aguardar enquanto você abre. Capítulo 23. Evangelho de Lucas, capítulo 23. Eu lerei do verso 39 ao 43. Como falamos há pouco, nesse domingo e no próximo domingo, falaremos sobre encontros de Jesus ou a transformação que a presença de Jesus gerou na história de pessoas, de homens e mulheres, reportando dois eventos, dois fatos muito próprios desse período, o período pascal. Hoje vamos falar sobre o encontro de Jesus com dois malfeitores e como, a partir desse encontro, uma grande, única e singela transformação vai ocorrer na vida de um homem. Lucas capítulo 23, acompanhe comigo a leitura. Lucas capítulo 23, versos 39 a 43 diz assim: Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, Jesus, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A presença de Jesus e o seu ministério certamente marcaram a história e marcaram particularmente a história de homens e mulheres que foram transformadas pelo seu ministério, pela sua presença. Nesta manhã eu gostaria de contar e meditar sobre uma história que parece que aconteceu num momento impróprio. Mas, na verdade, ocorreu num momento próprio. Ao olharmos essa narrativa, nós somos levados a imaginar que o encontro de Jesus com esses homens se deu tardiamente. Porém, na verdade, não ocorreu de forma tardia. Ocorreu no tempo certo, no tempo de Deus. Eu gostaria de começar o nosso estudo bíblico desta manhã falando que nunca é tarde demais para o agir do Senhor. Quero começar enfatizando isso. Nunca é tarde demais para o agir do Senhor. Como assim? Nunca é tarde demais. Ao olharmos esse texto, nós somos levados a pensar que o agir do Senhor desperdiçou uma porção de tempo. Afinal de contas, esse homem poderia ter conhecido a Cristo antes, poderia ter desfrutado dessa graça por mais tempo, poderia ter sido um abençoador e não trazido mal à sociedade como ele fez. Mas é interessante observar esse texto a partir dessa ótica mesmo. Mostrar o tempo de Deus e como Deus faz as coisas no seu tempo
e nunca é tarde demais. Primeiramente, vamos falar um pouquinho a respeito da crucificação. O que era ou o que foi a crucificação na história? A crucificação, ela foi um tipo de punição, primeiramente implementado pelo antigo Império Medo-Persa, um dos impérios mais cruéis da história, um dos mais sanguinários, um daqueles que mais males trouxeram pela crueldade das suas ações. Posteriormente, outros impérios também tomaram essas ações, até chegarmos ao grande Império Romano. Os romanos também utilizavam a crucificação, mas os romanos utilizavam a crucificação apenas em 2 tipos de crimes muito específicos. Primeiramente, eles utilizavam a crucificação para reprimir revoltas contra o Estado, revoltas contra César, revoltas contra Roma. Era uma forma de pôr ordem social, era uma forma de minimizar os opositores. Então eles se levantavam, crucificando os líderes dos movimentos contra Roma. Era muito comum isso. E uma forma menos comum de crucificação era a crucificação de criminosos contumazes, criminosos repetitivos, aqueles que praticavam crimes horrendos e se tornavam reincidentes nesses crimes. Vemos assim que a crucificação é uma punição com muito significado, um sofrimento horrendo e destinado a poucos. Normalmente, o crucificado morria pela dor que era causada nos seus membros superiores, junto aos ombros, nos seus braços, ou pelo estrangulamento, esmagamento dos seus órgãos internos junto ao abdômen. Alguns estudiosos dizem também que a crucificação gerava uma morte lenta por asfixia ou uma parada cardíaca. Tamanha era a pressão que exercia sobre o tórax, sobre o pulmão e o coração. Fato é que, seja uma morte por dor, por esmagamento de órgãos, ou por asfixia ou parada cardíaca, era uma dor dolorosa, era uma morte dolorosa. Assim era a crucificação. Acontecia em público, justamente para mostrar o fim daqueles que tinham tais ações, o fim que era esperado daqueles que praticavam tais atos. E é interessante como o próprio texto bíblico, os evangelhos, apresentam esse fato. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, nós vemos a crucificação pela ótica da entrega voluntária de Cristo. Cristo se entregou para ser crucificado. Enfatiza, inclusive, o cumprimento das profecias. Já o Evangelho de Marcos procura mostrar o sofrimento de Jesus social. As pessoas o xingando, o humilhando. E João, por outro lado, quer mostrar o aspecto da glória de Deus revelada em Cristo na crucificação. A famosa frase de Cristo, está consumado. Nada no Evangelho de João é mais significativo do que a consumação da obra de Cristo. E na crucificação nós vemos isso. Mas nós lemos nesse instante o Evangelho de Lucas. E o Evangelho de Lucas, qual a ótica que ele apresenta da crucificação? Mateus fala da entrega voluntária, do cumprimento das profecias. Marcos vai procurar mostrar, por outro lado, o sofrimento humano de Jesus, o sofrimento social. João, a glória do Senhor. E Lucas? Lucas procura mostrar a humanidade de Cristo. Lucas é o único evangelho que narra esse diálogo de Jesus com esses malfeitores. E é interessante que esse encontro, como nós falamos, é um encontro que acontece nos momentos finais, mas é um encontro de iguais e diferentes. 3 pessoas sendo crucificadas, mas 3 pessoas que não estão na mesma condição, estão em condições diferentes. E 3 pessoas que vão ver um encontro transformador.
É exatamente sobre esse encontro transformador, ou sobre essa ótica, que eu gostaria que nós falássemos nesta manhã. Para começarmos o nosso estudo, eu quero que nós voltemos ao texto bíblico. Então eu vou abrir novamente aqui o texto, você acompanha aí na sua Bíblia. O texto bíblico começa apresentando-nos a cena, dizendo que Jesus estava crucificado com outros 2 homens, mas um desses homens, versículo 39, blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. A narrativa da crucificação é a narrativa de uma conversa franca e verdadeira entre 3 homens. 2 desses homens apresentam a verdade do seu coração. 2 desses homens apresentam tudo o que estavam pensando. Mas quem eram esses homens? Ambos, como narrei há pouco, foram condenados por crimes horrendos, reincidentes. Mas é interessante que esse primeiro ladrão que se manifesta, esse primeiro malfeitor que se manifesta, além dele ser um criminoso, além dele ser condenado por algum crime horrendo que ele havia praticado, ele se revela também como um blasfemo, conforme a gente leu no versículo 39. Não és tu o Cristo? Dizem por aí que você é o Cristo. Essa placa sobre a sua cabeça diz que você afirma ser o Cristo. Salve a nós também. Esse primeiro ladrão revela todo o egoísmo dos seres humanos, revela todo o ceticismo. O ceticismo, por exemplo, que tomou conta do coração de Tomé, quando ele precisou ver para crer, mas é o mesmo ceticismo que toma conta de nós. Muitas vezes nós somos também materialistas, nós precisamos ver, tocar para crer. O ceticismo que toma conta desse ladrão é o ceticismo que atinge a muitos. O ceticismo da dúvida, o ceticismo pelo qual levantam-se questionamentos e não a fé. Vivemos dias difíceis e muitas pessoas têm falado exatamente isso. Mas por que eu vou acreditar num Deus que não tem feito nada diante dessa história? E aí nos lembramos do salmista que diz: no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada, não como me agrada, não como agrada pessoas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes de Corinto, vai dizer: os judeus é que buscam sinais, os gregos sabedoria, mas nós nos gloriamos na cruz de Cristo, ela nos é suficiente. Esse primeiro malfeitor revela todo o egoísmo, todo o ceticismo, toda a blasfêmia, revela-nos todo o caráter humano incrédulo nessas palavras. Salva-nos a nós também. Salva-nos a nós também. Em outras palavras, se você fizer algo, eu vou crer. É isso que ele está dizendo. Infelizmente, muitos agem assim. Precisam ver para crer, então não creem. Eles veem, mas não creem. Por outro lado, nós encontramos junto a Jesus e este homem um outro malfeitor. Um outro malfeitor que tem uma postura totalmente, diametralmente oposta a esse homem. Esse malfeitor, o texto, a sua fala, vai começar no versículo 40. Mas é interessante que a sua fala no versículo 40 já revela um grande respeito a Jesus. Um respeito à sua condição como pecador, buscando mudá-la. Um respeito à impecabilidade de Cristo. Vamos ler novamente o texto a partir do verso 40. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus? Por que ele não disse não temes a Jesus? Ele disse temes a Deus. Ele ali reconhece que Jesus é o próprio Deus, o Filho, o Deus encarnado, o Emanuel, o Deus conosco, o Messias esperado. Nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu:
Em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa conversa franca agora passa por 4 passos. 4 passos na vida desse segundo malfeitor, nos quais nós podemos ver exatamente o plano da salvação aplicado: o arrependimento e a fé. Embora a primeira fala dele é uma fala de reconhecer Jesus como Deus, no verso 40, essa fala nos subentende, como eu coloco ali, pontuo como primeira ação, que este malfeitor já reconhecia os seus erros, já reconhecia os seus pecados, reconhecia-se por meio do arrependimento. A primeira fala que nós vemos então, ela vem antecedida pelo arrependimento, o primeiro passo no plano de salvação. O arrependimento é o passo básico, é o passo basilar para conhecermos a Deus. E esse ladrão experimenta exatamente isso, esse malfeitor experimenta exatamente isso: o arrependimento. O arrependimento que é seguido, que é consumado agora pela fé. O arrependimento é o agir de Deus em nós. E a fé é o agir de Deus agora através de nós. Por meio do arrependimento nos voltamos a Deus. Por meio da fé vemos a Deus. Por meio do arrependimento mudamos a nossa vida. Por meio da fé desfrutamos de uma nova vida. Por meio do arrependimento abandonamos o pecado. Por meio da fé vivemos para a glória do Senhor. O arrependimento levou esse ladrão a reconhecer esses seus erros, levou esse malfeitor a reconhecer o seu passado de erros, quando ele diz: nós, na verdade, merecemos isso. Mas pela fé, ele reconheceu que não era apenas um homem que estava do lado dele, era o próprio Deus. Quando ele diz: não te espantas em falar isso ao próprio Deus? E mais, no verso 41, parte B, ele diz: ele não merece isso, nós merecemos, ele não. Reconhece que Jesus é Deus, reconhece a sua impecabilidade de Deus, como Deus, e por fim ainda pede: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Em outras palavras, Jesus, tu és a única possibilidade da minha salvação. Não há outro caminho, não há outra graça, apenas o Senhor. Este segundo malfeitor, esse segundo homem que está crucificado ao lado de Jesus, experimenta o plano de salvação: arrependimento e fé. Vejam como são extremos as atitudes desses dois homens. O primeiro expressa toda a incredulidade, todo o egoísmo, expressa toda a falta de fé do ser humano na sua natureza, dizendo: salva a mim, salva-nos também. O segundo expressa toda a graça e a misericórdia do Senhor, desfrutando do verdadeiro e único plano da salvação. É maravilhoso que o texto bíblico se encerra de forma espetacular, quando Jesus diz ao segundo malfeitor, e também certamente a todos nós: hoje estarás comigo no paraíso. Não tarda o momento em que desfrutará das minhas glórias eternas. Não tarda o momento em que cada um de nós desfrutaremos dessas glórias. Será hoje, daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos, daqui 50 anos, não sabemos. Mas um dia, quando Cristo nos chamar, desfrutaremos dessa glória eterna, desfrutaremos do paraíso com o Senhor. Algumas lições muito simples e aplicações para nós encerrarmos o nosso estudo desta manhã. Primeiramente, sempre é tempo de arrepender-se e crer em Cristo. A palavra de Deus, por exemplo, diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi no dia da provocação. Hebreus 3,15. Todos os dias podem servir para que nos acheguemos a Deus, contritos e confiantes. Contritos pelo pecado que cometemos e confiantes que Ele nos perdoa. Ore nesse instante. Ore nesse instante clamando para que o Senhor te leve
a arrepender-se uma vez mais dos seus maus atos, dos seus pecados. Sempre é tempo de arrepender-se em Cristo. Hoje é tempo de arrepender-se em Cristo. Hoje é tempo de mudança de vida, mudança de atitude. Mas uma segunda lição é que Deus chama os seus no tempo dele. Certa vez Jesus contou uma parábola, a parábola da vinha, em que fala que ele chamou alguns trabalhadores às 6 da manhã, outro às 9, outro ao meio-dia, outro às 3 da tarde, outro às 5 da tarde. E todos receberam igual paga. Todos receberam a mesma remuneração. Porque, na verdade, a remuneração, a vida eterna, a eternidade no paraíso com o Senhor não é nosso mérito, mas é mérito do Senhor. E Deus chama os seus no tempo dele. Deus tem o tempo dele, que não é o meu, não é o seu, é o dele. E Deus faz a obra no tempo dele. Você tem orado por uma pessoa e parece que aquela pessoa não se converte? Você tem orado por um familiar e parece que o tempo passa e nada acontece? Descanse em Deus, espere em Deus. Deus tem o tempo dele. Confie nisso. Creia nessa certeza. Deus tem o tempo dele. Mas uma terceira e última lição que nós vemos nesse texto bíblico é que Cristo é o único intercessor para nós, condenados pelo nosso pecado. Ele é o único caminho para a justificação à vida eterna. Aquele malfeitor disse: lembra-te de mim. Aquele malfeitor testemunhou que apenas em Cristo havia salvação para a sua alma. Jesus é aquele que na crucificação diz: Pai, perdoa os seus pecados porque eles não sabem o que fazem. Todos estamos condenados naturalmente diante do tribunal de Deus, mas por meio da obra de Cristo temos a absolvição completa dos nossos pecados. O modo como nos encontrarmos com Cristo em vida determinará o modo como será a nossa eternidade. Cristo é o nosso único intercessor. Meus irmãos e irmãs, nesta manhã, por meio desse texto bíblico, procurei mostrar para você, a mim, a todos nós, como a palavra de Deus nos mostra que esse encontro foi maravilhoso. Um homem destinado à cruz pelos seus maus atos, no momento fortuito, aos 45 do segundo tempo, encontra a graça da salvação e pode desfrutar dessa certeza eterna. Um homem que expressou toda a sua fé, arrependimento e confiança em Cristo, que é o que nós também devemos desfrutar e expressar nesse momento. Expresse, meu irmão, minha irmã, a sua fé. Ore nesse instante, clamando pelo arrependimento dos seus pecados. Confie no Senhor. Confie que Ele é o nosso Salvador. Sempre é tempo de arrepender-se em Cristo. Deus está nos dando esse tempo, o tempo dele para isso. E Ele é o único intercessor para nós. Lembre-se disso. Você e eu estaremos com Ele no paraíso. Glória a Deus por isso. Vamos orar? Feche os seus olhos nesse instante. Vamos baixar nossas cabeças. Vamos conversar com o Senhor. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, na manhã desse domingo, ó Pai, nós te damos graças pela Tua palavra. Palavra, ó Pai, que nos desafiou nesta manhã a reconhecermos que a Tua presença na história, a Tua presença na nossa história, ó Pai, é transformadora, é única, é espetacular. Essa manhã vimos, ó Pai, como a Tua presença ali, ó Pai, através de Cristo na cruz do Calvário, transformou a vida daquele malfeitor. Um homem, ó Pai, destinado pelos seus atos à crucificação, mas que foi resgatado pela graça e pela misericórdia do Senhor, ó Pai. Assim somos nós. Não estamos condenados à crucificação, mas estamos condenados pelos nossos pecados. O nosso vil proceder, o erro, ó Pai, com que muitas vezes temos pautado as nossas ações. Esta é a nossa condenação, ó Pai, mas pela Tua graça, pelo Teu amor,
O Senhor enviou Cristo, ó Pai, para que todo aquele que nele crê, ó Pai, tenha vida eterna. Louvado seja o Senhor por isso. Sim, ó Pai, nele nós cremos. Esse é o tempo do Senhor. Esse é o tempo, ó Pai, do nosso arrependimento. Esse, ó Pai, é o tempo de nos voltarmos para Ti, confiando em Ti, descansando no Senhor, ó Pai. Glórias e glórias a Deus por isso. Te louvamos, ó Pai, e te agradecemos pelo Teu grande amor sobre nós. Te louvamos, ó Pai, e te agradecemos, porque o Senhor tem agido em nosso meio, ó Pai. Louvado seja o Senhor por isso. Louvado seja o Senhor, ó Pai, porque em meio às tribulações, o Senhor, ó Pai, tem falado ao nosso coração, trazido paz e esperança, como trouxe nesta manhã. Temos esperança em Ti, ó Pai, porque sabemos que tudo acontece conforme o seu tempo. Aquele homem, aquele malfeitor, encontrou-te, ó Pai, no momento final da sua vida. As nossas angústias, nossas tribulações também acontecem num tempo. Mas sabemos, ó Pai, que no Senhor nós podemos esperar, descansar, sabendo que Tu tens cuidado de nós. Abençoe, ó Pai, nesse instante, cada irmão, cada irmã acompanhando essa live, ó Pai, acompanhando essa mensagem. Que sejam abençoados, sejam, ó Pai, nesse instante, ó Pai, edificados, fortalecidos, renovados pelo Senhor. E assim tenhamos um dia de graça e de bênção na Tua presença. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos-Te. Amém. Amém. Louvado seja o nosso bom Deus. Meu irmão, minha irmã, encerrando esse instante, quero convidá-lo para o momento que teremos logo mais. Momento que teremos para juntos louvarmos, cantarmos hinos, cânticos, lermos e meditarmos na palavra e orarmos uns pelos outros e todos orarmos a Cristo. Nesses dias, apenas de forma remota, de forma online, você pode acompanhar o nosso culto por meio desta fanpage a partir das 18h30. Você é o meu convidado especial para esse momento de louvor, de adoração e de gratidão a Deus. Espero você e que assim o Senhor te abençoe. Meu irmão, minha irmã, desejo-te um ótimo dia, um dia abençoado, um dia alegre na presença de Jesus. Que Deus abençoe o seu domingo e toda a sua família. Guia Deus a minha vida neste mundo de aflição, frágil sou em